Situação problema 2. Um professor de geografia forneceu a seus alunos um mapa do estado de São Paulo, contendo algumas cidades e informações de distância. O professor informou os alunos que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba formam um triângulo equilátero, e que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Guaratinguetá e Campinas formam um triângulo retângulo. Com essas informações, os alunos precisam determinar a distância em linha reta entre os pontos que representam as cidades de Guaratinguetá e Sorocaba. Quanto é essa distância? Temos, portanto, o mapa que o professor apresentou aos alunos. Observem as cidades de Campinas, Sorocaba, São Paulo e Guaratinguetá. O professor informou os alunos que as distâncias em linha reta entre os pontos que representam as cidades de São Paulo, Campinas e Sorocaba formam um triângulo equilátero. Lembramos a definição de triângulo equilátero? É todo aquele triângulo que os três lados são iguais. Além disso, os três ângulos internos são congruentes um com o outro e medem 60 graus. Portanto, se a distância entre Campinas e São Paulo é de 80 km, então, consequentemente, a distância entre Sorocaba e São Paulo também é de 80 km, assim como a distância de Sorocaba a Campinas é de 80 km. Temos o modelo matemático que descreve a situação problema. Traçamos a distância de Sorocaba a Guaratinguetá, pois é essa distância que os alunos precisam determinar. Temos as distâncias entre Guaratinguetá e São Paulo, 160 km, e a distância entre Sorocaba e São Paulo, que é uma consequência dos pontos que representam as cidades de Campinas, São Paulo e Sorocaba, formarem um triângulo equilátero. Como essas cidades formam um triângulo equilátero, sabemos que o ângulo entre Campinas, São Paulo e Sorocaba é de 60 graus. Como o ângulo entre Guaratinguetá, São Paulo, Campinas é de 90 graus, temos que o ângulo Guaratinguetá, São Paulo e Sorocaba é de 150 graus. 90 graus mais 60 graus, 150 graus. E a distância D, que é o valor que os alunos precisam determinar. Os resultados estudados até o momento, trigonometria no triângulo retângulo, também não são suficientes para obtermos o valor dessa distância, dado que o triângulo Guaratinguetá, São Paulo, Sorocaba não é um triângulo retângulo. Também, a lei dos senos não é suficiente para obtermos o valor da distância D, pois não sabemos o valor dos outros dois ângulos. Assim, temos lei dos cossenos. Em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados, menos o duplo produto destas pelo cosseno do ângulo formado por esses lados. Ou seja, se tomarmos um triângulo qualquer, cujos lados são ABC, temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A. Ou seja, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados, B na 2 mais C na 2, menos o duplo produto destas pelo cosseno, seja menos 2 vezes B vezes C, cosseno do ângulo A. Isso vale também para os outros dois lados do triângulo. De fato, considere o triângulo ABC, dado pela figura.
Notem que não necessariamente o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Portanto, não podemos utilizar os resultados estudados em trigonometria no triângulo retângulo. Porém, temos o triângulo AHC. Observem que esse triângulo é retângulo. Então, podemos obter o seno do ângulo C, que é dado por cateto oposto sobre a hipotenusa, H sobre B. B, a hipotenusa desse triângulo AHC. Podemos reescrever a igualdade. H igual a B seno de C. Também podemos obter o cosseno do ângulo C. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, x sobre B. Podemos também reescrever a igualdade. X igual a B cosseno de C. Do triângulo AHB, temos o seguinte. Notem que esse triângulo é retângulo. Portanto, temos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. C ao quadrado é igual a y ao quadrado mais h ao quadrado. Observem que o segmento A ele é igual à soma dos segmentos x mais y. Portanto, podemos escrever y como sendo a menos x. E assim, a nossa igualdade fica reescrita como c ao quadrado igual a menos x ao quadrado mais h ao quadrado. Temos que h é igual a b seno do ângulo C e x é igual a b cosseno do ângulo C, resultado que obtemos do triângulo AHC. Substituindo esses valores, podemos reescrever a nossa igualdade. Resolvendo o produto, obtemos a seguinte igualdade: c ao quadrado igual a ao quadrado menos 2ab cosseno do ângulo C mais b ao quadrado cosseno do ângulo C ao quadrado mais b ao quadrado seno do ângulo C ao quadrado. Colocando b ao quadrado em evidência, reescrevemos a nossa igualdade. Do estudo da trigonometria no triângulo retângulo, nós obtivemos o seguinte resultado. Seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. Utilizando esse resultado, podemos reescrever a nossa igualdade. E assim, vamos obter que c ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab cosseno do ângulo C mais b ao quadrado. Ou mais especificamente, organizando os termos, obtemos que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno do ângulo C. Ou seja, em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado, neste caso C, é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros lados, menos o duplo produto destas pelo cosseno do ângulo formado por estes lados. A lei dos cossenos. As demais igualdades nós podemos obter de maneira análoga. Com este resultado, nós podemos calcular a distância entre as cidades de Sorocaba e Guaratinguetá, da situação problema 2. Temos, antes, uma informação sobre o cosseno de 150 graus, que é igual a raiz de 3. Aplicando assim a lei dos cossenos, nós obtemos a seguinte igualdade. D ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 160 ao quadrado, menos 2 vezes 80 vezes 160 vezes o cosseno de 150 graus. Observem que 150 graus é o ângulo entre os lados que medem 80 e 160 quilômetros. Assim, fazendo os cálculos, nós podemos obter o valor de D, que é dado por 80 raiz de 5 mais 2 raiz de 3, que é igual a aproximadamente 232,75 quilômetros. Essa é, portanto, a distância entre as cidades de Sorocaba e Guaratinguetá, do mapa
que o professor de geografia apresentou para os seus alunos.